Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube, onde quer que você esteja, onde quer que você se encontre. Seja bem-vindo. Abençoados, chegamos à faixa de 6 mil inscritos e nós só temos a agradecer, nós aqui da Graça Pura, porque sabemos que estamos diante da família da fé, diante de vocês. Muito obrigado. E claro que temos muito ainda a crescer, isso é só o começo. Eu acredito que daqui a mais um tempo vamos estar chegando à primeira meta, que são 10 mil, e assim vamos seguindo. Daqui a pouco vamos tirar tudo isso aqui, né, todo esse lado virtual, e vamos realmente avançar em reuniões. Tem alguns abençoados já me comunicando aí no Brasil afora, que querem, desejam, né, estar reunidos em graça, né? Então os abençoados aí podem contar conosco aqui da Graça Pura, ok? Se você não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo. Não perca tempo, porque, abençoado, nós temos muitas coisas para conversar. E hoje nós vamos trazer um tema que também promete ser um tema que vai nos colocar em uma nova visão sobre o que é o oculto das trevas. O Senhor falou comigo profundamente nessa mensagem e eu recebo também que vai falar com todos vocês. Bom, vocês sabem que nós falamos aqui lá dos nossos e-books. Os nossos e-books estão aí, que é esse primeiro e-book lançado, que é sobre o inferno, os abençoados que desejarem. Se estiverem se identificando conosco aqui, me procurem para saber, né, abençoados? Somente aqueles que estiverem interessados realmente. Às vezes tem abençoados que entram em contato comigo, às vezes só por especulação. Aí talvez eles, de repente, estão procurando algo e não encontram, porque eu falo que o livro não tem preço, o livro é de graça. Essas coisas a gente recebe de graça e dá de graça. Assim entendemos ser esse o ministério do Espírito. Então a gente só pede o quê? Abençoados que quiserem, né, podem contribuir conosco livremente, porque isso nos ajuda, porque nós temos alguns custos mensais aqui, né? Nós temos sim aparelhos, eu tenho uma mesa de som, né? Eu tenho toda essa parte, tenho um computador. Outro dia mesmo meu computador deu problema aqui. O abençoado Roberto, ele ainda está com esse problema ainda. Então tudo isso nos ajuda, né, abençoado? E futuramente vamos estar juntos sim, reunidos em graça, e mais um motivo você terá para estar conosco, nos ajudando dessa forma mais linda. Então tá aí o livro, A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro das igrejas. E também tem esse livro que nós lançamos há pouco, né? O livro do Respostas em Graça. Inclusive tem muita gente aí, né, que está acompanhando a série de vídeos que eu tenho apresentado, vídeos curtos, né? Que nós geralmente recebemos lá no WhatsApp algumas perguntas, às vezes nas descrições dos vídeos nossos, tá? E a gente traz aí aquilo que foi interessante, tá bom, abençoado? Estamos também lançando agora para outubro, né, esse novo e-book, que são os esboços em graça. Os abençoados que quiserem adquirir já podem me procurar para reservar. Já tem gente já reservando, glória a Deus por isso. Isso é para aqueles que entenderam, né, abençoado? Porque se o abençoado não foi chamado, amém, glória a Deus. Se quiser ler aí, pode ler também, me procura no Zap, tá bom, abençoado? Só falar, não, André, eu não quero participar dessa maneira, eu quero ler os seus livros da forma que eu bem entender. Abençoado, não tem problema, você que manda na Graça Pura, eu só recebo que tudo isso faça um bem espiritual para você, porque essa é a nossa intenção, tá bom, abençoados? Hoje a mensagem está demais, vamos só dar uma paradinha aqui, vamos ouvir a abençoada Kátia e vamos voltar já com esse tremendo corte, né? Não é a Kátia? Não, é o abençoado Paulo Sérgio. Hoje acordei em paz. Caraca, moleque, que dia lindo, hein? E eu acordei em paz. Está tudo combinando hoje. Hoje acordei em paz, que dia lindo. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que eu respiro, por pensar igual a ti, por saber de onde vim e quem eu sou.
teu filho. Estamos de volta, abençoados. Estivemos aí com o abençoado Paulo Sérgio. Outro dia, Paulo Sérgio, olha, André, se fosse para você cantar aí, tava difícil as coisas para você, né? Mas será? Eu me acho assim, não me acho tão desafinado não, abençoados. Mas qualquer dia eu vou cantar aí um louvor com vocês aí, tá bom? Bom, abençoados, vamos a mais essa mensagem aí, aclarando o oculto das trevas. Vamos ver o que Deus tem para nós através dessa mensagem linda e maravilhosa do governo de Deus. Abençoados, alguns pontos importantes Deus tem me despertado nestes dias, e vocês estão observando as mensagens da graça pura, parece que elas tomaram assim um outro caminho, interessante, né? Então nesses dias aí, Deus me disse bem assim, olha só, André, observa bem, a vida que agora você vive é no Espírito, e esse processo se dá, André, por fé. Não é isso, André? Eu disse, sim, Senhor, é por fé. Porque só por fé podemos agradar a Ti. Mas como viver no Espírito pela fé? Se os que muitos fazem, Senhor falando comigo, se o que muitos fazem é trazer os rudimentos da outra doutrina para viver em espírito na graça. Vou repetir. Mas como entender se viver é pela fé, se o que muitos fazem é trazer os rudimentos da outra doutrina para viver em espírito? Então o Senhor me fazia observar sobre as perguntas, algumas perguntas que eu tenho recebido no WhatsApp, comentários aqui em nossas mensagens, né? E nestas perguntas está nítido, é nítido notar que os conceitos aprendidos no sistema religioso ainda está arraigado dentro de muitos, quiçá de mim também, porque nós fomos muito contaminados pelo sistema religioso, e isso é normal, ok? Abençoados, não fiquem chateados, não subentendam aquilo que eu estou falando, isso é normal. Só que se não identificarmos isso o mais rápido possível, estamos deixando de usufruir a totalidade da graça e, consequentemente, não daremos frutos para Deus. Porque a nossa predestinação, ela teve um motivo. A nossa eleição, ela tem um objetivo. E esse objetivo é dar fruto para Deus. Mas diferente do sistema religioso, porque nós não andamos em obras para serem feitas, nós andamos em obras preparadas. E se não estivermos atentos a esses detalhes, consequentemente não daremos frutos para Deus, abençoado. Então, baseado neste sentir, eu tenho a certeza que esse assunto que eu vou trazer irá ajudar muita gente a sintonizar-se na frequência certa. Porque aqueles aí que estão me ouvindo, que são jovens há mais tempo, como eu, como é que a gente fazia para sintonizar as rádios? Hoje é diferente. Quando a sintonia dos rádios eram analógicas, a gente mexia na sintonia para lá, um pouquinho para cá, até a gente acertar a sintonia certa daquela rádio. Quando a gente acertava a sintonia, a frequência entrava melhor, e daí saía um som mais nítido, mais limpo, para se ouvir a rádio. Porque hoje as rádios, vocês já observaram, a sintonia é de forma digital. Você aperta o botão, vai para uma rádio, aperta o botão, vai para outra. E às vezes a rádio, né, ali naquele local, ela não pega, de repente, se você não der uma ajustada. E aí você não consegue ouvir determinadas rádios, dependendo da região que você esteja. Então, mas quando está na frequência certa, você ouve o som limpo. Quando não está bem sintonizado, o que se ouve é chiados. Porque as rádios hoje, a sintonia é feita de forma digital. Tá bom, abençoado? E também não existe mais, até existe, eu tenho aí um rádio antigo que eu às vezes escuto lá e eu consigo sintonizar bem algumas rádios que não pegam aqui na minha região. Então, hoje o Senhor vai fazer assim mesmo conosco, vai mexer um pouco para cá, um pouco para lá, como um botão de sintonia. Vai girar para um lado, para o outro, até começarmos o quê? A encaixar a sintonia certa. E daí entra a frequência do Espírito. Então teremos
um som nítido e límpido para começar a incomodar mais uma vez o sistema. Nós incomodamos o sistema para mostrar ainda àqueles que estão lá que existe uma forma melhor de dar frutos para Deus, que é em graça. Porque isso que nós falamos é como uma trombeta. Sabe a sua boca? Ela tem que estar na sintonia do Espírito. E se não tiver, abençoado, começamos então, de fato, a sofrer. Então vamos começar lendo um versículo da palavra que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está chamando a atenção aí da comunidade da Galácia, dos Gálatas, porque Paulo passou pregando o evangelho e depois Paulo, quando retornou, houve problemas nessa comunidade. Haviam alguns que haviam se infiltrado no meio, se vocês lerem Gálatas, vocês vão ver. Havia alguns maiorais infiltrados no meio dessa comunidade que estava pervertendo o que Paulo pregava. E Paulo ficou admirado com aquela situação, porque quando ele visitou Gálatas a primeira vez, os Gálatas, foi recebido assim, de braços abertos. E tudo que Paulo falava, eles recebo. Só que a segunda vez, o negócio tinha entornado. O que será que tinha acontecido nessa comunidade? E aí Paulo aponta para um outro evangelho, não é isso? É isso que nós vamos ver, abençoado. Será que é outro evangelho? Vamos ver nessa mensagem, né? Eu recebo que essa palavra, ela já está ajustando as nossas vidas para entrarmos em uma nova etapa de glória e que ela caia em terra fértil e que produza o efeito predestinado para a glória de Deus. Amém. Então vamos à primeira parte dessa mensagem e já vamos de cara perguntando: existem dois evangelhos, abençoado? Será que existe dois evangelhos? A resposta é categórica: não, só existe um evangelho. Não existem dois. O que há aí fora é um transtorno, um chiado, algo que não foi sintonizado. Estão aí eles, sem harmonia, há 2000 anos atrás, e só promovendo a divisão, a separação, a contenda. Estão eles aí há 2000 anos. E que agora o Senhor está destapando para nós. Na verdade, abençoados, foi isto o que nos afastou da verdade. Porém, sem tirar esse transtorno, porque o outro evangelho, ou que não é o outro, é um transtorno, eu quero tratar aqui como um transtorno. Quando nós não tiramos isso de dentro de nós, nos faz necessário ouvir a sintonia certa. Isso é quando o Senhor está ali na frequência, né, sintonizando os seus filhos. Por isso que nós temos que ouvir. E a primeira coisa a saber é perguntar: o que é o Evangelho? Se eu perguntasse para vocês hoje, o que é o Evangelho? Abençoados, para mim, eu considero o Evangelho como um documento testamentário, ou melhor, um testamento, onde ali alguém de uma família morre, o pai, a mãe, geralmente são pai ou mãe, e neste documento está ali o que cada um vai receber de herança, o que cada um vai receber de bem, de patrimônio, ou mesmo de dinheiro. E o que todos fazem, abençoado, quando recebe um comunicado de herança? Imagina se você receber um comunicado de herança. A primeira coisa que você vai pensar, ou querer saber, é o que ganhamos com isso. Por quê? Porque um testamento é algo que você ganhou. Não é isso? Não é isso que todo ser humano pensa? O que eu ganhei? Mas você sabia, abençoado, que o sistema religioso que prega o transtorno não sabem disso? Eles não sabem que tem um testamento? E esse testamento te dá direito a algumas coisas. E neste caso estamos falando da graça. E tudo que diz um testamento tem que ser cumprido linha por linha. Só você perguntar a um advogado aí que se ele vai te falar. Se tiver no testamento tem que ser cumprido. Porque é o desejo daquele que escreveu. E hoje, abençoados, o sistema religioso não sabe que tem um evangelho.
não sabem que tem uma boa notícia, um novo testamento, porque o velho caducou. E o que fez a doutrina do evangelho do transtorno? Te leva a voltar para trás, te leva a regredir. Eles não apontam para frente, eles não enxergam que na cruz Cristo tirou o nosso pecado, para sempre. É difícil isso, mas te leva o quê? A lei, te leva a um período de trevas, te leva o quê? Para a carne. É isso que o sistema religioso fez com tudo isso. Ele levou todos a viver na carne. Porque tudo lá no sistema é para a carne, sim ou não? Enquanto, na contrapartida, o que é verdadeiro, o verdadeiro evangelho, te ilumina, te tira a consciência do pecado, te traz nova vida, saca o oculto das trevas. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, as últimas mensagens nestes dias, está vendo que o Senhor está nos entregando algo, e isso é muito grandioso, é tremendo. Nós estamos falando o que ninguém nunca falou. Falamos de um período, há uns dias atrás, um período entre a morte de Paulo e até perto de 350 depois de Cristo. Nesse tempo, o mundo mergulhou em um período onde se estabeleceu o ocultismo dentro do cristianismo. E esse ocultismo foi estabelecido justamente nas trevas. Foi neste tempo em que foram dizimadas as comunidades paulinas. Elas todas foram dizimadas. Não se pregava mais o evangelho da graça nas comunidades de Paulo. Prova disso é o livro de Apocalipse. Pois ali apresentam-se algumas cartas, algumas cartinhas, muito especiais às chamadas igrejas da Ásia. E o que são as chamadas igrejas da Ásia? Se não as comunidades paulinas. Então, neste período, é onde foi desenhado e elaborado o culto das trevas. Foi nesse período. Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos trazendo esse assunto sempre que possível. Então, não havia o Novo Testamento escrito. Não havia, abençoado. Estavam juntando os materiais ainda existentes na época, como as cartas de Paulo. Ainda bem, né, abençoados, que eles não enxergaram as cartas de Paulo como inimigos dessas verdades. Ou inimigo dessas mentiras, né? Dessas inverdades. Estavam lá juntando os livros de Mateus, Marcos. Quem estava lá, André? O sistema. Roma, o primeiro Papa. E tudo o que se referiu ao cristianismo. Estavam lá, eles juntando os livros de Mateus, de Marcos, de Romanos, acharam lá Apocalipse, mais tarde. E houve muitas mudanças. Houve muitas mudanças que faziam em suas reuniões, que nós estamos tratando também aqui, os concílios. Houve muitas mudanças na Bíblia. No Novo Testamento, principalmente. Muitas para mudar o sentido de um livro, mexendo em seu texto e, consequentemente, alterando o seu contexto. E foi neste período, abençoados, onde começou a se estabelecer várias doutrinas que hoje nós enxergamos essas doutrinas como inimigas da graça. Mas até Deus levantar a graça, ninguém então havia se dado conta disso. Foi por isso que Deus nos levantou. Porque naquela época, abençoado, entre esse período aí, o cristianismo já era um fato. Já havia Roma já tinha oficializado a religião, tirou todos aqueles deuses e colocou lá os deuses da igreja, dos judeus messiânicos. Eles comandaram a igreja, a primeira igreja. E a falta de entendimento do testamento de Cristo, essa falta de entendimento de Cristo ressuscitado, os levaram o quê? Aos erros. Haviam os novos mandantes das igrejas. Havia lá, Pedro foi o primeiro papa. E depois de Pedro veio outro, que também dominou a igreja. Haviam cardeais, havia padres. Tudo lá imitando a lei. Se você vê os paramentos, principalmente das igrejas católicas, as igrejas chamadas protestantes, elas não têm muito paramento, algumas têm. Mas se você notar, os paramentos que você vê lá, hoje, dentro das igrejas, é uma cópia do judaísmo. Uma cópia sem sentido. Porque lá no judaísmo havia
um sentido para tudo ali. Mas depois o ministério mudou, o ministério é ministério do Espírito. Então se juntar com o judaísmo, se juntar o judaísmo com as doutrinas de Jesus de Nazaré. Ou seja, misturar a lei com os novos tempos. Foi isso que eles fizeram. E hoje as igrejas, se você perceber, as igrejas do sistema, elas pregam o quê? A meritocracia humana. Lá a vontade do homem é soberana. A vontade do homem está acima da vontade de Deus, está acima do sacrifício de Cristo. E isso acabou com a glória de Deus. Não pela meritocracia em si, pessoal. Porque a meritocracia, ela é justa. Porém, a justiça que vem da meritocracia humana não serve na graça. É justo você dar para o seu filho se ele cumpriu tudo as regrinhas certinhas. É justo. Mas essas coisas não se aplicam à graça. Lá nós fomos contaminados diretamente com essa meritocracia humana. Porque as coisas do Espírito, conforme eu falei, ela não se menciona, não se apalpa, não se dimensionam. As coisas do Espírito são para o Espírito. Agora, a meritocracia se mede, se apalpa, se menciona. Há uma justiça nisso. Vocês estão entendendo, abençoado? É justa para o homem, mas nas coisas de Deus não funciona dessa maneira. E isso, quando nós viemos para a graça, nós trazemos esse conceito. Conceito da meritocracia. Isso é um conceito diabólico. Não pela meritocracia humana. Espero que vocês me entendam. É achar que Deus se identifica com você por meritocracia. Então, a meritocracia humana é inimiga de quem vive no reino de Deus. Vou repetir, porque esse é um corte. A meritocracia humana é inimiga de quem vive no reino de Deus. Porque da meritocracia humana começaram a elaborar todas as doutrinas que hoje conhecemos dentro do sistema. Se estabeleceu a ceia, o jejum, o batismo, doutrinas como livre-arbítrio, trindade. Tudo isso vem da meritocracia humana, junto com o maniqueísmo, que eu já expliquei para vocês o que é. É dividir o mundo entre o bem e o mal. Foi isso que aconteceu. E aí surgiram outras doutrinas, como demonologia, doutrina dos demônios, né? A própria doutrina sobre o fim das coisas se desenvolveu depois disso. Então o mundo em que nós vivíamos estava impregnado disso. Porém, o oculto nas trevas, ou oculto das trevas, não são estas coisas, ok? Não são essas coisas. É isso que essa mensagem vai trazer. Ela vai mostrar para nós que o oculto das trevas não são as doutrinas em si. Então, André, onde está? Está aqui na mente. O que, André? O oculto que estava nas trevas está na nossa mente, sim. Vocês vão entender. Por isso, abençoados, que dizemos que nós saímos do sistema religioso, porém o sistema religioso ainda não saiu de muita gente. Tudo isso pelo quê? Pelas dúvidas dos abençoados. Tudo isso pelo quê? É normal, tá bom, abençoado? Tudo isso pelo quê? Por comentários. E se nós deixarmos isso entrar, abençoado, isso infiltra dentro da mente da pessoa. Isso acontece porque trazemos esse conhecimento recebido. Nós trazemos isso para a graça. Por isso que em graça nós estamos em um processo de descontaminação. Nós chegamos em graça cheios de ranço. E estes ranços religiosos começam a dar sinais em nós. E isso é o oculto das trevas. As doutrinas diabólicas estão na nossa mente. E na nossa mente, o reino não pode estar dividido, se é que estão me entendendo a mensagem. Então, quando um irmão, por exemplo, vê o outro e julga a debilidade do outro, né, ele está fazendo o quê? Ele está julgando em carne. Ele está julgando a carne do irmão. Porque Deus nos mandou sermos separados do mundo. Não foi isso que aprendemos lá no sistema religioso? Nós temos que ser separados do mundo.
Aí o abençoado vem com esse conceito para graça, aí ele olha o irmãozinho, de repente, numa situação, ele julga aquele irmão. Ou seja, julgando carne pela carne. Isso é o quê? Carne ativada. Abençoados têm que jogar isso fora. Tem que jogar esse desastre fora. Tem que jogar fora o transtorno. Tem que abandonar de vez o falso evangelho. Tem que abandonar a velha maneira de pensar. Porque é esta velha maneira de pensar que é o tema dessa mensagem. E o objetivo, que é sacar o oculto das trevas. Aclarar o oculto das trevas. E você sabe o que é o oculto nas trevas? É tenebroso. E você ainda insiste em julgar as coisas em graça, segundo o que nós aprendemos errados da doutrina dos demônios? Será que nosso julgamento hoje em graça está certo? Então, abençoado, esse é o transtorno que ainda causa males dentro de muita gente, dentro de muitos abençoados. Isso se deu lá no sistema religioso. E vocês deveriam saber que esse sistema religioso é o culpado da maldade dos crimes, do caos em todos os povos. Esse transtorno, que começou pela cadeira de Pedro, o primeiro Papa, e por suas falsas doutrinas, estão aí até os dias de hoje. E você, hoje em graça, talvez esteja repetindo os mesmos erros. E isso faz com que você, que está em graça, retorne a casa. A carne, quer dizer. Estas coisas te trazem um retorno para a carne. E aí, quando você retorna para a carne, babau. Adeus, ministério do Espírito. Ou seja, o oculto que hoje está revelado está em tua mente. A velha maneira de pensar as coisas. Esse é o oculto que precisa ser sacado para que você se posicione com a liberdade e elegância deste evangelho. Há uma liberdade e há uma elegância. Estão pegando o corte aí? E muitos abençoados vão relutar em se libertar disto. Por isto que um dos momentos mais lindos que eu já vivi na minha vida, na graça, foi quando um abençoado, Jonas, vocês devem conhecer, que volte e meia eu falo dele, ele tem um programa lá na rádio, Graça Pura. Esse abençoado Jonas me manda um zap. Eu estava almoçando. Então ele estava me dizendo que ele estava pisando em uma praia depois de vários anos. Porque na antiga igreja dele era condenado quem fizesse aquilo ali. Quem fizesse aquilo estaria no colo do capeta. Mas o Jonas, com a mente descontaminada, recebeu um convite para ir à praia. O que ele fez? Ele foi com a sua família. E isso foi um dos dias mais felizes da minha vida. E dele muito mais. Porque depois de muitos anos, aquele abençoado voltou a pisar na areia de uma praia. Ele me relatou chorando isso. E o lindo, lindo, lindo disso tudo era o quê? Ele estava em limpa consciência. Talvez, se passasse um irmão em graça, que talvez ainda estivesse com o oculto nas trevas na mente, iria dizer o quê? Isso aí não é bem assim não, hein? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não devemos dar vazão à carne. Mas era isso mesmo que o Jonas estava fazendo. Jonas estava dando vazão à carne. Ele não estava fazendo nada de espiritual. Porém, ele estava mostrando ao mundo o seu novo posicionamento em sua vida. E para isso, eu tiro o chapéu e eu aplauso o abençoado Jonas. Glória a Deus. Abençoados porque muitos tiram seus corpos do sistema, porém mantêm suas mentes cativas à forma como pensam. Por isso que Paulo escreveu isso aqui, olha, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Cristo revelou a Paulo nestes versos? E Cristo vai revelar para nós, porque isso é uma revelação tremenda. Nunca ninguém falou desse verso assim. Você sabe o que Cristo está dizendo aí? Olha,
Eu não quero os vossos corpos. O teu corpo está condenado por conta do pecado. Vai ao inferno, que é a sepultura. Não adianta, não tem escapatória para ir, para ele. Não é o que tu faz que me importa. É isso que Jesus está falando. Isso aí eu deixei uma lei tremenda. Plantou, colheu. E olha, cuida bem disto, hein? E eu deixei aí uma ciência para você usar quando lhe acontecer algo parecido. Porque vai acontecer. Mas eu não quero o seu corpo como sacrifício igual você aprendeu lá no culto das trevas. Lá no sistema religioso, você aprendeu dessa maneira. Mas eu não quero isso. Estou cansado disso. Eu passei todo o Antigo Testamento vendo sacrifício. Não quero mais isso. O que eu quero é que vocês pensem espiritualmente. Que vocês racionalizem espiritualmente. Em vosso culto, em vossos encontros, ou mesmo sozinhos. Eu quero que vocês pensem nisso. Porque só assim vocês saberão como desenvolver habilidades para trazer os seus corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está nos falando e que está nos mostrando hoje. E no verso 2, o Senhor nos mostra mais coisas. Vamos ver? Romanos 12, 2. Que diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que, depois disto, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você sabe que para experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, você precisa se descontaminar do oculto das trevas, que está na mente. Por isso que Cristo nos revela: não podemos nos conformar com este mundo. Cristo está falando isso para nós hoje. Porque o falso evangelho nos ensinou o que é não se conformar com este mundo. Bastava fazer um jejum para dizer que não nos conformamos. Pois o jejum te purifica. O jejum te dá poder. O jejum te dá cura. Ou seja, a meritocracia humana. Então, o falso evangelho te ensinou, através de comportamentos, o que é experimentar a boa, a vontade perfeita, a vontade de Deus. E isso está perseguindo a muitos hoje. Mas você já parou para questionar se isto realmente funciona dessa maneira? Parou para pensar se é assim que funciona? Então tem algo a te dizer. Ei, amigo, você está em graça. Você não está mais no transtorno. Você não está mais na falsa doutrina. Você não está dentro da doutrina do medo. Tem que sair de dentro de ti isso. É o que estamos sacando nessa mensagem. Abençoado, presta atenção. No Evangelho da Graça, há duas bases fundamentais para que a gente entenda o que é o Evangelho da Graça. A primeira é essa daqui, olha. Primeira base. Em graça ninguém chega por meritocracia humana. Em graça não é o seu duro trato com o corpo. Não foi os seus jejuns que o trouxeram para a graça. Não foi porque você foi contaminado durante 25 anos da sua vida e Deus teve piedadezinha de você e te trouxe para a graça. Não. Em graça não funciona por misericórdia. Em graça se funciona por escolha, por eleição e predestinação de um Deus soberano que tem vontades e desejos soberanos. Sem olhar o que você estava fazendo. Esse é outro corte tremendo. Sem olhar o que você estava fazendo. Porque se ele fosse olhar o que você estava fazendo, se Deus fosse olhar você segundo a carne e levasse isso em consideração, não teria te trago para a graça. Tá bom? Isso é um corte tremendo. Ele quis salvar o homossexual. E quem és tu para dizer alguma coisa? Talvez alguém até se levante. Não é bem assim, ele não pode entrar na graça. Sabe por quê? Você não pode julgar pelo que você vê?
Sabe por que você não pode julgar a ninguém? Você pode não ter sido um homossexual, mas a sua carne é tão débil como de qualquer outro ser humano. Inclusive do traficante. Inclusive da meretriz. Por isso que os seus conselhos não valem em graça. A sua postura não vale em graça. E como agora se levanta para apontar o dedo? Porque quando estávamos no sistema, ele, com seu muito amor com que nos amou, disse: vem. E não foi nós. Não foi você, meu amigo, não fui eu. Em graça você é trazido. Não foi por teus méritos humanos. E ponto final. E a segunda base importante que você precisa saber para andar em graça, para andar no reino, para desenvolver-se, para crescer na graça e no conhecimento, porque senão tua vida fica estagnada. A segunda base é essa daqui, olha. Tão importante quanto a primeira. A segunda base é essa aí. E essa nós precisamos se renovar todo dia. É todo dia, pessoal. É que a ninguém devemos conhecer segundo a carne. Vou contar uma história que aconteceu comigo há pouco. Outro dia me ligou um abençoado. E ele se identificou e disse que ele gostaria de participar de um encontro da Graça Pura. Isso na época que eu ia fazer o encontro em novembro do ano passado. Ele perguntou se tinha algum problema ele participar da Graça Pura. Eu falei: não, abençoado, não tem problema nenhum, não, pode vir. Mas aí ele me confessou. Ele se veste como mulher. Esse abençoado se veste que nem mulher. E ele perguntou se ele poderia ir vestido de mulher. Eu disse: meu irmão abençoado, você pode vir como você quiser. Só falei para ele: não vem pelado, porque vai ter problema com a polícia. E para mim, na verdade, abençoado, se ele viesse pelado, pouco importa. Porque em graça não devemos conhecer ninguém segundo o que ele fez ou deixa de fazer em carne. Abençoado, isso é graça. O que passar disto é transtorno que ainda está na mente de muita gente que ainda se diz que está em graça. Isso é o falso evangelho que está aí. É o sistema religioso com as suas doutrinas humanas e diabólicas, falando mais alto. É o oculto das trevas, que pensávamos antes desta mensagem que ficou no sistema. Achávamos que eram as doutrinas, mas não. O Senhor está nos revelando de outra forma, de outra maneira. E vamos repetir, Romanos capítulo 12, 2, o que nós devemos fazer todos os dias? Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma delas é não conhecer ninguém segundo a carne. Será que você iria ter essa habilidade de olhar o irmão não segundo a carne? Mas essa é a proposta da graça. Porque senão vamos continuar sendo assim. Mais um que conheceu a graça, só que não está pensando como Deus pensa. Está pensando como o sistema ensinou. Abençoados queridos, você sabia que para Deus nos amar, Ele teve que nos valorizar. E agora, o que devemos fazer? Valorizar o pacto que estamos, que é de não conhecer as pessoas segundo a carne. Conhecer as pessoas como um espírito perfeito, santificado, justificado, eleito, predestinado e salvo para sempre. Eu sei que isso é difícil, abençoados. Eu mesmo já julguei muitas coisas. Parecia um juiz. Porque não é fácil de encontrar onde está o oculto das trevas. A gente coloca a culpa em tudo. Às vezes a gente acha que o oculto das trevas está na religião, está no sistema, estão nas doutrinas. Sim, é nisso aí mesmo. É isso aí mesmo que nós fomos ensinados. Está lá. Porém, o que dá forças a isso
é a carne. A carne que dá força para tudo isso, para todas essas doutrinas. Porque nós usamos o nosso corpo, usamos a nossa carne para nos justificar perante Deus. Vocês estão entendendo o corte? Por isso que na graça não se usa carne. Por isso que na graça não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Rei, a tua carteirinha de caridade de São Francisco de Assis não importa na graça. Rei, a tua caridade que você ajudou lá, o sistema não sei da onde, não vale em graça. Aqui só vale andar por fé. E andar por fé é jogar todos esses conceitos fora. Tudo que aprendemos de forma errada, temos que jogar fora. Por isso que Hebreus capítulo 6, versículo 1, somente a parte B, eu vou ler aí, vou colocar para os abençoados, tá aí, olha. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. E lá na parte B ou C, termina o verso dizendo o quê? Que estas coisas não nos levam à perfeição. Tem que deixar rudimentos. Aí você fala, André, eu não sei. André, eu não me batizo mais. Eu não jejuo mais. André, nem muito menos eu vivo por aí expulsando os demônios. Eu creio que sou um salvo sempre salvo. Estou em graça. Mas, meu irmão, os rudimentos da doutrina de Cristo não está mais na tua antiga religião. Agora está dentro de ti. Está em oculto. E o Senhor está destapando este oculto. E glória a Deus por isso, porque Ele nos corrige. Por isso que eu falei, essa mensagem ia te dar um toquezinho. E se você veio até aqui e está ouvindo, porque é a hora de você se descontaminar de vez. E não pense que isso é uma tarefa fácil. É todo dia. Temos que negar a materialidade todo dia. Temos que negar o nosso arbítrio todo dia. Negar aquilo que pensamos sobre o que é Deus. Negar aquilo que nós aprendemos sobre o que é espiritualidade. Porque senão não vai ter crescimento. Abençoados, eu estou te dando motivos para jogar toda essa porcaria fora. Joga fora. O Novo Testamento foi construído todo para que você não tivesse alcance à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eles manipularam, eles mexeram, eles mudaram. O sistema nos ensina a expulsar demônios. Ou o Novo Testamento nos inclina a expulsar demônios. Isso é mentira. O Novo Testamento nos ensina, nos inclina a praticar a ceia. Porém, mostramos o quê? Que é errado. O Novo Testamento nos inclina a batizar de novo. São erros. Tudo isso é um erro lá dentro. Abençoados, até o amor lá deles é fingido. Porque eles se conhecem segundo a carne. Abençoados, sinceramente, se eu for conhecer alguém segundo a carne, eu vou procurar conhecer os mais ricos e abastados. E vou me distanciando daqueles que não têm nada para oferecer. Porque a vida é isso. A seleção natural da vida é essa. É de sobrevivência. Isso é uma lei natural. Isso é uma questão de sobrevivência. É por isso que em graça não vivemos como animal. Em sobrevivência, abençoado. Em graça nós vivemos, nós não sobrevivemos. Quando nós reconhecemos isto, vamos ficar dando voltas em torno de si mesmo. Aí você venha na graça pura. A graça pura está sempre trazendo as mesmas mensagens. Sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos papos. A mesma conversa fiada de sempre. A mesma coisa. A graça não é isso. Aí você vai para outros canais, em graça, e é a mesma coisa. Nunca muda. Não sai de lá. Rei, precisamos crescer, precisamos avançar. E o maior avanço é viver pela fé. O maior avanço é viver não se conhecendo a ninguém segundo a carne. Porque no reino se vive por fé. Porque isso é a vida que nós vivemos agora.
Não é isso que Paulo falou? Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos ler? Está aí. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Abençoados, o que aprendemos lá no sistema, não pensem que vai ser fácil tirar isso. Porque tudo neste mundo, se você observar, querido, tudo neste mundo é religioso. Esse é outro corte, se liga aí. Tudo nesse mundo é religioso. Por isso você não pode conceber algo deste mundo para tentar encaixar em graça. Não funciona dessa maneira, abençoados, não funciona. Porque neste mundo, até o ateu é um tremendo de um religioso. Pega esse corte aí. Hollywood, com seus filmes, são extremamente religiosos. A política é religiosa, extremamente religiosa. Tanto que o governo brasileiro, outro dia, se declarou um governo cristão. E quando se fala isso, é porque se trata de um governo religioso. A medicina é religiosa. Os ensinos que aprendemos na escola é religioso. As instituições militares são religiosas. Em quartéis tem templos. Tudo que se vê neste mundo está impregnada pela religião. Por isso que temos que ter que renovar a mente todos os dias. Todos os dias temos que renovar. Porque o oculto das trevas ainda está dentro de nós. E se não reconhecermos isto, abençoado, e se não atentarmos a esta palavra, a tão grande salvação que o Senhor está nos oferecendo hoje, vamos, na realidade, estar se inchando de conhecimento. Inchando, inchando, inchando. E sabe o que vai acontecer? Uma hora ou outra vai explodir. O oculto das trevas e todas as suas maquinações estão dentro de muitos. E se manifestam. Elas se manifestam. Outro dia eu trouxe uma mensagem que você deve observar aquilo que você está falando. Observe o que está saindo da tua boca. Hoje eu vejo vários abençoados com sintomas. Abençoados, nem eu sabia que era assim, se o Senhor não revelasse essa mensagem. E vamos agora para a última parte dessa mensagem. Abençoados, tudo isto que eu estou falando só foi possível porque Jesus está no meio de nós. Um aplauso ao Senhor. Vamos agora a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo. Está aqui. Mas agora é manifestado pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que tirou a morte e trouxe vida e imortalidade à luz por meio do Evangelho. Meu querido, se você parar e observar o que Paulo está dizendo a Timóteo, não estava falando para aquele tempo. Esse é o corte. Porque se tivesse falando para aquele tempo, o sistema religioso não estava aí. Sim ou não? Mas hoje nós temos a certeza que foi manifestado o aparecimento do Senhor em nossas vidas. Sim ou não? Ele tirou a morte, trouxe vida e imortalidade à luz por meio do seu Evangelho. Você sabe o que significa isso aí? Se você começar a não se olhar segundo a carne, você já pode gozar a eternidade agora. É isso que está dizendo, o que está dizendo Paulo a Timóteo. Anotem, abençoado, por favor, anotem isso. Agora, com essa anotação que você vai fazer, anota também o seguinte: o que nós vimos aí depois de 2000 anos da partida de Paulo. Você viu se a morte foi tirada do meio do sistema religioso? Não. Por quê?
Porque o transtorno, o falso evangelho do sistema religioso, em seus encontros, celebram o quê? A morte. Isso foi nos revelado. E por causa disto, não queremos mais voltar para lá. Sim ou não? Alguém aí quer voltar? E por que não queremos mais voltar para lá? Porque Jesus Cristo apareceu. Sim ou não? Abençoados, lembram que estas coisas só seriam possíveis com a vinda do Senhor, que iria aclarar o oculto das trevas? E está aclarando. Então Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele sabia que coisas ruins iriam acontecer. Por isso que durante os 2000 anos não iríamos conhecer o evangelho verdadeiro. Só estava o falso. Só estava o transtorno. E o que você fez quando ouviu o verdadeiro evangelho? Abandonou tudo lá. Deve ter feito igual a mim. Abençoados, nem o paletó eu voltei para pegar. Deixei lá em cima da mesa. E alguém me devolveu? Tá lá até hoje. Ou sei lá, de repente alguém usou, né? Então nós chegamos, desembarcamos em graça. Porque o nosso capitão nos trouxe, porque em graça ninguém chega. Fomos conduzidos. Mas aí viemos cheios desse falso evangelho, que é para a carne, esse transtorno. Então começamos a receber as informações do verdadeiro evangelho. E aí esse ensino da graça, ele bate com aquilo que aprendemos lá do outro lado. E começamos o quê? A relutar contra esse novo entendimento. Não é bem assim. Não, as coisas não é bem assim. Não, continua a mesma coisa, tem que ter comportamento. Abençoados, isso é para todos. É para todos isso. Para mim, muito mais. Porque há um tempo atrás na minha vida, eu também temei muito em viver, em deixar de viver essa fé. Temei muito em desistir da velha forma de pensar. Estava em graça. Eu estava em graça há uns anos atrás. Mas pensava segundo a carne. Eu andava igual a um religioso. Eu temei tanto em continuar pensando segundo a carne, que o Senhor me mandou uma correção. Deus me corrigiu. Sabe o espírito do engano? Sabe? O espírito do engano? Para que crê na mentira? Isso aí. Deus me disse, André, é assim, viver por fé. Não entra nesse negócio aí humano, essas coisas humanas aí. Não entra com o teu raciocínio. Aí eu, mas Senhor, a predestinação é confusa. Como tu pode salvar alguns e a outros não? Senhor, para onde vai a alma daqueles que não são chamados? E teimava. E teimava. Senhor, nós temos que ter bom comportamento, né? Tem que me preservar, Senhor, né? Meu comportamento. Senhor, e aquele irmão lá que eu conheci da graça, olha, que comportamento horroroso, irmão. Nossa, o irmão da graça fez isso, é? Senhor. Aí Deus me dizia, não é isso que eu estou tentando te dizer, André. Não é isso. Estas coisas não são para o espírito. André, eu trato com o espírito. Você tem que entender estas coisas. Estas coisas eu resumi na tua carne. Eu condenei o pecado na tua carne. Por isso que morre, André. Cuida dela. Cuida muito bem da tua carne, porque senão vai colher. Plantou, colheu. Mas André, sabe do que eu estou falando? Sabe o que é o novo e vivo caminho? Eu estou falando a um espírito, André. E como você se vê em espírito, André? Não sei, Senhor. Eu não sei ver assim. Sabe por que você não sabe se ver assim, André? Porque o oculto ainda está na tua mente. Falava o Senhor para mim. O Senhor me falava. André, no meu reino, no mundo espiritual é por fé. É assim que se anda no meu reino. É por fé. André, eu te dei a fé. E ela tem um dom. Até que o Senhor foi se enchendo daquilo, eu acho. E falou, bom André, então já que não queres entender que a fé é seu dom, tem um dom, que é por fé e ela tem um dom, então eu vou te enviar aí um espírito do engano, para que tu creias na mentira. Ah, abençoado de tanto temar, em largar a velha forma de pensar, sabe o que aconteceu comigo, meu amigo?
Voltei para o sistema religioso. Voltei de novo para a carne. Tornei a voltar a beber as águas rotas. E voltei com todo o entendimento em graça. Fiquei lá por mais de 10 anos. Mais de 10. Voltei para a mentira. Voltei para aqueles que não conhecem o testamento. Aqueles que não conhecem sua herança. Aqueles que celebram o morto. Aqueles que se relacionam em carne. Que usam a meritocracia humana como coisas divinas. Porque no sistema é assim. O que eu penso é o que Deus pensa. Lá quem dá as ordens é o homem. Mas depois o Senhor me trouxe de novo para a graça. E me disse: aprendeu, André? Sabe o que eu fiz? Só balancei a cabeça. Por esta razão, quando os abençoados me procuram no Zap, eles sentem a diferença. Porque eu passei pelo que acabei de relatar para vocês. E hoje, quando eu te olho, eu não te vejo segundo a carne. Se estou no reino, eu não te olho segundo a carne. Mas o irmão está fazendo isso. É um Deus. Mas o irmão fez aquilo. Continua sendo um Deus. Um justificado. E para terminar, meu querido irmão, preste bastante atenção nas últimas palavras desta mensagem. Enquanto você viver com a circuncisão na mente, o falso evangelho, o oculto das trevas, permanecerá oculto dentro de você. E não poderás dar fruto para Deus. Nunca vai conseguir se ver puro. Ainda que caias, ainda que tropeces, porque vai tropeçar, isso é fato. Vai se olhar na carne e não no espírito. E isso te causará muitos danos. E aí, você começará a duvidar da tua salvação. Vai estar pensando que o diabo está te velando, que o diabo pode te possuir, que podes ser encontrado em pecado e não vais dar fruto para Deus. É isso que pode acontecer. Por esta razão, estamos nos descontaminando do velho julgamento, das coisas desta vida, para poder atravessar o véu do seu irmão, o véu das coisas, e se ver no reino do Espírito. Porque é isso que o Senhor deseja, o Senhor quer, e o Senhor vai conduzir a sua igreja de glória em glória, de triunfo em triunfo, porém, aonde a tua carne nunca vai alcançar e os teus olhos nunca verão. Graça e paz. E até a próxima mensagem. É este evangelho que nos faz saber que somos mais que vencedores e que o poder da palavra está em nós. Devemos saber o que Paulo nos avisa, que o evangelho é poder que nos faz reinar em vida. Devemos saber o que Paulo nos avisa, que o evangelho é poder que nos faz reinar em vida. O evangelho a Paulo revelado teve um único objetivo, o de receber
de Cristo, o ressuscitado, o evangelho a ser seguido. Este evangelho não está em Pedro, tampouco em Tiago e João, que viviam nas obras de peso para obter o perdão. Isto não é boas novas, e se uma ofensa à graça de Deus, pois só a fé em Cristo renova o que crê no que Paulo recebeu. Vivemos os melhores dias, o outro veio nos revelar o evangelho a que Paulo foi dado. O outro esteve aqui a ensinar este evangelho que não está em Pedro, tampouco em Tiago e João, que viviam nas obras de peso para obter o perdão. Isto não é boas novas, e sim uma ofensa à graça de Deus, pois só a fé em Cristo renova o que crê, o que Paulo recebeu. Revelado por Paulo, que lançou o